Bom, se você está pensando em mudar para Portugal, uma das coisas que você mais vai ouvir das pessoas que já estão em Portugal é: você tem que fazer um bom planejamento, você tem que se planejar, planeja bem essa mudança para você não ter aí problemas. Até a gente aqui já falou muito sobre isso, mas nesse vídeo eu quero dar uma opinião pessoal sobre o que de fato eu acredito que é preciso para você que está pensando em mudar para Portugal, até mais importante do que ter planejamento, né? Essa palavra eu acho que ficou até meio já mal utilizada aí por muitas pessoas. Então eu quero falar sobre esse assunto para você, baseado numa situação que aconteceu e está sendo transmitido aí nas televisões aí, aqui do Brasil, sobre essa senhora que está morando numa cabana ali na região de Lisboa porque ela não tem condições, né, de morar ou de pagar um aluguel, porque os aluguéis estão muito altos em Lisboa. E de fato, né, esse é um problema que nós vamos falar também um pouco nesse vídeo, mas eu queria que você primeiro entendesse algumas coisas aqui. Bom, se você ainda não me conhece, eu me chamo Júlio Rodrigues e há 4 anos atrás a gente decidiu fazer essa mudança para Portugal. Eu, a Isa, minha esposa, Rafinha, e depois nós nascemos lá, nasceu o Miguel. E hoje nós estamos no Brasil e nasceu recentemente a Helena, que veio aí fechar esse nosso ciclo aí familiar. Então nós temos 3 filhos, muito felizes. E hoje nós estamos no Brasil por uma opção. É um plano que a gente já tinha, né? De quando a gente foi para Portugal, ficar 2 anos para eu fazer um estudo e voltar, porque eu sou funcionário público e tem tudo isso. Mas bem, posso até depois falar um pouco mais sobre essa nossa decisão de ficar aqui no Brasil, né? Nós moramos numa cidade pequena, é uma cidade tranquila, é uma cidade que ainda não tem essa onda de violência como o Brasil está vivendo nos últimos tempos. Então a gente preferiu ficar aqui. Nossa cidade chama Maringá, uma cidade bastante bonita, eu diria, né? Bastante segura também. Tem, assim, uma qualidade de vida ainda muito boa, comparada a outras realidades do Brasil. Mas quando a gente fala, né, do Brasil em geral, as pessoas estão querendo mudar, as pessoas estão querendo ir para Portugal, querendo sair do seu país, né, ir para um outro país, um país melhor. Portugal a gente já falou, que a gente sabe, né, é um país muito seguro, um país com uma qualidade de vida muito boa. Você tem uma qualidade de vida boa por você poder ter acesso a muitas coisas. Mas infelizmente uma das coisas mais difíceis em Portugal é o arrendamento, é o lugar para morar, né, uma casa. Por quê? Por uma questão muito simples. Tem muita gente mudando para Portugal, principalmente brasileiros. Automaticamente, quando tem muita procura por uma coisa, né? No caso, a casa, alugar a casa, é claro que esses valores vão aumentar. E uma coisa também que acontece, uma vez um português falou para mim, eu fiquei pensando muito. Eu trabalhei numa degustação de licores. E aí eu estava conversando eu não entendia nada de licores, eu estava conversando com um português ele me deu uma aula, né? Ele chegou lá para degustar o licor, ele me deu uma aula sobre vinhos. E ele disse assim, a gente estava conversando sobre vinhos e os melhores vinhos que hoje em Portugal, um vinho muito famoso é o Peramanca. E ele falou assim, por que o Peramanca ficou caro? Eu disse assim, na verdade eu nem conhecia o Peramanca na época. Por isso que eu fui pesquisar o que era, né? É um vinho bastante famoso e bastante caro. E ele dizia que ficou caro porque os brasileiros que iam para Portugal se submetiam a pagar o valor que os portugueses queriam, ou eles pagavam o valor necessário ali, né, o valor pedido, e acabou que esse vinho foi se tornando cada vez mais caro. Ou seja, se as pessoas estão pagando, vamos cobrar caro. Os aluguéis não é muito diferente. Tem muita gente pagando e pagando caro para morar, às vezes, num quarto. As pessoas pagam, às vezes, 500 euros para morar num quarto, 600 euros para morar num quarto. Cada vez mais as pessoas vão aumentando mesmo esse valor. Se tem gente pagando, não é mesmo? Eu vou aumentar. Mas a realidade de Lisboa não é muito diferente de outros lugares, né, do mundo. Pega São Paulo, por exemplo. Né? Quem vai morar ali no centro de São Paulo? Também é muito caro. Se você for morar bem no centro de São Paulo, você vai alugar um quarto, uma kitnet, e vai pagar também um valor muito alto. Porque normalmente os grandes centros, eles trazem isso, trazem muito acesso aos lugares, traz muito rapidez, né? Principalmente em lugares como São Paulo, que tem muito trânsito. Ou seja, automaticamente tem muita gente procurando nesses lugares e vai ficar mais caro. Lisboa, né, não é diferente, porque é uma cidade, é a capital do país, você vai estar ali perto de tudo, com acesso a tudo. Tem muitos imigrantes, tem muitos turistas que vão ali diariamente para essa região, ou seja, muitos lugares também oferecem aluguéis por Airbnb ou
o Booking, ou seja, as pessoas ali têm muita facilidade de alugar. Então, por que que isso acaba se tornando, né, um problema? Porque as pessoas vão colocar um valor alto mesmo. E aí entra essa questão dessas duas senhoras, né, que vocês já falei aqui, né? Elas estão morando numa cabana, e alguém pode falar assim, nossa, que absurdo, né? Mas eu vou falar um absurdo aqui também. Que talvez, olha, dependendo de algumas situações, viver numa cabana em Portugal é até melhor do que viver em alguns lugares do Brasil, né? Eu estou falando aqui uma bobeira, posso depois explicar melhor um pouco sobre isso, mas de fato, né, viver ali num lugar como elas estão é ruim, claro, né? Você viver dentro de uma cabana, de uma barraca, mas de certa forma ali ela tem outras condições também, né? Mesmo ali ela tem uma questão de segurança, ela tem uma tranquilidade de viver, então tudo isso é uma coisa que a gente coloca também na balança, quem está pensando em mudar para Portugal. Mas eu vou falar também sobre uma coisa aqui que, no meu ponto, na minha opinião, é muito mais importante, né? Porque quando passou essa notícia, uma pessoa que trabalha com imigração, né, ou assistente de imigração, ela disse assim, é preciso que faça um bom planejamento, né, se tenha planejamento. Por que que eu não concordo que planejamento basta? E eu quero dizer aqui porque eu quero contar da minha experiência. Quando eu decidi mudar para Portugal, eu pesquisei bastante, me planejei muito, eu vendi tudo que eu podia para juntar dinheiro, conheci as coisas, fiz meu visto, porque na época ainda a Isa não tinha nacionalidade, a Isa já era descendente portuguesa, mas ela não tinha feito a nacionalidade dela, então fui fazer meu visto, fui com todos os documentos necessários, fui com tudo que você imagina de documento, com apostila de AIA, tudo numa pasta assim, organizado. A Isa já com aquele processo para fazer o pedido do reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil em Portugal. Foi uma coisa assim absurda, a gente levou tudo que você imagina e mais um pouco. E aí quando a gente chegou em Portugal, é claro que foi muito difícil, principalmente fazer esse tal do arrendamento aí, do aluguel da casa. Mas o que eu entendo? Veja, você está indo para um outro país. É claro que você vai esperar que as coisas vão ser difíceis, não vai ser fácil, né? Não vai ser tranquilo. Você está mudando de país, você está mudando de cultura, você está indo para uma outra realidade, um país menor, um país com uma mentalidade diferente, um país com uma cultura diferente. Então, quando a gente chegou, eu não tinha muito certo, muito claro essa ideia do arrendamento, da dificuldade de arrendar. E uma coisa que muitas pessoas fazem é entrar às vezes nos grupos, né, Facebook ou até em grupos de WhatsApp e ficar fazendo perguntas, né? Se alguém souber de uma casa para alugar, me fala. Né? E eu fazia isso. Né? Se alguém souber de uma casa para alugar, me diga. E aí, claro, ninguém falava. Por quê? Porque é simples. Né? O que acontece? Quando eu já estou em Portugal e sei de uma casa para alugar, eu vou falar para quem? Para quem eu mais conheço, para meus amigos, para aquelas pessoas que estão próximas de mim. Então, uma coisa que eu já digo aqui, que foi uma experiência que eu aprendi se você está indo para um país novo, não vai querer sentar na janela de uma vez. A gente tem que entender algumas coisas. Às vezes, morar em Lisboa não é a melhor situação logo. Vai para uma cidade um pouco afastada. Né? Tem regiões ali afastadas, tem lugares mais afastados que são bons também. Né? Então, a gente quando foi, por exemplo, a gente chegou e a gente foi para Évora, Évora é uma cidade bastante turística, então também é difícil de alugar casa. É uma cidade universitária, então também é difícil de alugar casa. Né? Talvez você não vai conseguir uma mansão ali por um valor justo. Mas no começo você vai submetendo a algumas situações, por exemplo, a nossa casa era uma casa, para a nossa condição, era uma casa muito boa, um valor bom, acessível, só que a gente queria morar mais próximo de Lisboa. Então a gente ficou por um ano morando nessa casa, conhecendo, tendo contato com as pessoas. E depois quando a gente foi para Lisboa, foi muito mais fácil, a gente chegou muito mais fácil. Até por quê? Porque a gente já tinha um histórico ali. E aí uma coisa que eu quero falar para vocês como que funciona a questão do arrendamento. Né? No Brasil a gente está acostumado como arrendar? A gente vai lá numa imobiliária, ou a gente vai direto com o dono, faz um contrato ali, fala, então beleza, tá certo, vou alugar. Ou vai numa imobiliária, tem que ter lá o fiador, né? E a gente é um pouco mais burocrático, mas a gente tem todas ali as garantias, né? E isso é mais ou menos o que acontece no Brasil. Já em Portugal, dificilmente você vai conseguir alugar uma casa pela imobiliária. Primeiro pelo seguinte, porque quando as casas estão para alugar, elas alugam muito rápido, não precisa nem colocar numa imobiliária. Então o próprio senhorio, o dono da casa,
ele anuncia, ou aquelas pessoas que estão saindo da casa já falam para as outras pessoas que, ó, eu vou sair, então se você quiser entrar nessa casa, está disponível. E aí, o que acontece? Quando esses senhores eles vão analisar ali os inquilinos, ou os futuros inquilinos, o que eles fazem? Eles fazem, e foi até muito engraçado, porque quando a gente estava mudando para Lisboa, a gente viu um apartamento e a gente entrou em contato com o senhorio. E o senhorio já, a primeira coisa que ele já vê no contato é brasileiro. Então ele já tem um pé atrás com o brasileiro. Mas aí pra gente, a gente já falou, a gente estava indo, né, já um ano em Portugal, tal, a gente tinha os documentos que ele necessitava, ele pedia. E aí quando a gente foi falar, então tá, ele falou assim, não, mas faz o seguinte, me manda os documentos que eu vou fazer uma análise. Então o que ele faz? Ele pega os documentos de todas as pessoas que querem alugar aquela casa ou aquele apartamento e ele vai analisar. Ele vai ver e falar assim, ah, eu acho que essa pessoa aqui é a pessoa mais, né, é a melhor pessoa para eu poder alugar minha casa. Acho que aqui não vai ter problema. Então ele vai fazer várias análises, ele vai fazer várias, vai ver a questão dos impostos que a pessoa paga, declaração do imposto de renda, se a pessoa está legal no país, se a pessoa está com documentação legal, se a pessoa tem a condição de pagar os calções, ou seja, você vai ter que pagar ali pelo menos três aluguéis adiantado, deixar um valor lá de calção para quando você sair. Ou seja, essa análise quem faz é o próprio senhorio, o próprio dono da casa. Então, primeiro, quando a gente fala de planejamento, o que você tem que pensar em planejar é, eu tenho que ter, né, os documentos que vão ser necessários. Imposto de renda, basicamente, imposto de renda é o documento que eles todos vão pedir. Legal, né? Você está com uma autorização de residência, você ter lá um documento que realmente prove que você está vivendo legal no país. Né? Você ter ali né, a condição de pagar aquele aluguel, no caso se você trabalha, tem um salário, ou se você vive de aposentadoria, você ter ali a condição, né, que você pode mostrar ali através do seu imposto de renda. Isso é um planejamento, mas tem coisas que não parte do planejamento, foge. Né? Por exemplo, o que o senhorio vai analisar? Se você tem filho, já é um pouco mais difícil. Às vezes eles não gostam de alugar para quem tem filho. Dependendo da sua cor da pele também. E aí eu volto à questão das duas senhoras, né? Será que elas estavam morando ali apenas porque elas estavam achando caro o aluguel? Ou será também porque elas têm dificuldade de alugar uma casa? Isso é um fato. Se você está aí pensando em mudar para Portugal, você já tem que pensar e estar ciente disso. Os portugueses olham os brasileiros com vários olhares diferentes. Claro, não são todos os portugueses, mas grande parte dos portugueses olham, né, os brasileiros com certo preconceito, xenofobia. Se você for negro, pior ainda. Se você tiver filhos, né, mais difícil, que os portugueses não querem. Às vezes a pessoa vai com um cachorro, com um filho, é mais difícil ainda. Nem todo mundo aceita cachorro em casa. Então, são essas coisas que às vezes a gente não ouve, que as pessoas não falam, mas que por trás também pesa, né? E eu falo isso pela nossa própria experiência. Às vezes a pessoa já quer chegar e morar lá num grande centro, né? E morar lá num lugar ótimo, né? A gente morou, por exemplo, nas casas que a gente morou não tinha garagem, a gente tinha que deixar o carro longe. Para a nossa realidade no Brasil é uma coisa muito diferente, né? A gente é acostumado a apertar o controle, abrir o portão, entrar em casa, chovendo, com frio. Lá em Portugal, não, né? Dificilmente você vai, dependendo das casas mais antigas, ter uma garagem para você guardar seu carro e deixar na rua. Né? Por quê? Porque não tem bandido, não rouba, né, os carros, não furtam os carros. Então, ou seja, é uma outra realidade que a gente tem que estar ciente disso. Mas o que eu quero dizer com toda essa história que eu estou contando aqui para vocês, eu quero deixar bem claro aqui que planejar é importante, mas o que você tem que planejar? Você tem que planejar a questão do dinheiro que você tem que ter, os documentos que você tem que solicitar, né, que você precisa aí fazer os documentos. Mas o que você tem que ter no fundo, e isso é de cada um, você tem que ter essa vontade, esse desejo realmente de fazer essa nova experiência. Você tem que ter essa abertura para essa nova realidade que no começo não vai ser fácil. Não vai ser simples, não vai ser tranquilo. Né? No começo eu falo assim, olha, quando a gente estava em Portugal, o primeiro ano foi o ano de muita dificuldade. Foi um ano bastante complicado. Foi um ano assim que foi um ano muito sofrido. Mas depois de um ano, é como se a chave virasse e tudo mudasse, tudo começasse a melhorar, a gente entendesse, né, a lógica, o funcionamento das coisas. Isso que eu estou dizendo, né, aí
uma colega que está morando numa casa vai sair, vai mudar e ela fala, ó, vai vagar minha casa, quer morar aqui? Então você vai conhecendo as coisas. Por isso que eu digo, talvez no começo saia um pouco dessa região central, né, ou desse grande centro. Vai para as regiões mais um pouco afastadas, que tem acesso rápido, que você consiga ir de metro, ou que você consiga pegar um autocarro, ou que você consiga ir de uma forma um pouco mais rápida. Então você vai pagar menos, você vai ter um pouco mais de facilidade de alugar uma casa e talvez não vai sofrer tanto no começo, né? Não vai ter tanta exigência, porque não vai ter tanta procura. Talvez no começo você vai ter que pegar alguns dias ali de Airbnb, né? Uma casa que você consiga fazer pelo aplicativo, que você vai gastar um pouco mais, e aí acaba que talvez é o momento de você pensar bem, né? E planejar bem para gastar o mínimo, né? O mínimo possível para você guardar. Porque o que acontece também é que normalmente quando as pessoas estão chegando, acabam gastando mais do que pode. Aí que entra um problema, né? A gente até contei esses dias no Instagram, né? O dia que a gente mais gastou dinheiro em Portugal foi o dia que a gente foi no show da Sandy Júnior. Foi um dia muito interessante. A gente gastou uma grana que a gente não tinha, mas que a gente agora pode ter essa história para contar. Mas foi uma loucura, né? Depois a gente parou para pensar, falou, né? Quase que isso ferrou tudo com o nosso planejamento. Gastou muito dinheiro, né? E agora aí, ó, Sandy Júnior. A Sandy até se separou, né? E outra coisa que eu queria falar também, e aí eu já deixo aqui para você nesse vídeo se você tiver interesse, não falo nenhum planejamento, mas entender como que funcionam as coisas, como é que as coisas realmente acontecem, né? O que você pode fazer para não sofrer tanto no início. Hoje aqui no Brasil nós temos um escritório, a Isa que é advogada, eu fico aqui mais dando um apoio, né? Eu sou professor aqui no Brasil e a Isa trabalha com essa parte mais de orientação, de assessoria, de a mentoria para quem está pensando em mudar para Portugal e também para quem está pedindo a nacionalidade. E outros processos mais aí que a Isa também é especialista nisso. Nós já fizemos isso para várias pessoas que foram de uma forma um pouco menos, né, conflituosa, eu diria assim, mais fácil. Então, se você tiver interesse depois em saber um pouco mais do nosso serviço, vou deixar aqui embaixo o link. Também tem o nosso site que você pode entender um pouco mais sobre esse serviço. Mas para finalizar esse vídeo, eu queria dizer para você que o grande, né, segredo dessa mudança, de uma mudança para um outro país, está dentro de você. Né? Se você for ficar pensando muito, colocando na ponta do lápis, analisando tudo, é impossível, a conta não vai fechar, dificilmente vai fechar. E outra coisa, se você vive no Brasil uma situação muito complicada, se você vive uma situação muito difícil e acha que indo para um outro país a sua situação vai se resolver, queria dizer para você que isso não acontece. O que vai acontecer no outro país é o reflexo do que já está acontecendo aqui. Né? Então, se você aqui é uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não vai atrás, que não busca, que não se informa, que não quer entender, que não se abre, dificilmente vai dar certo, né? Quando você chegar em Portugal. Por quê? Porque isso é o base, é o necessário para conseguir, né, passar os passos ali. Agora, se você é uma pessoa despojada, uma pessoa que vai atrás, que busca, está disposta a fazer outras experiências e a passar alguns problemas no começo, uns perrengues no começo, e analisar isso com crescimento, analisar isso com amadurecimento, com ganhos, talvez Portugal seja uma boa opção para você. Agora, tudo isso é uma questão de se pensar. Como eu vivo no Brasil? Como é a minha realidade no Brasil? Muitas pessoas às vezes me procuram dizendo assim, Júlio, eu queria mudar para Portugal, eu estou muito bem, eu larguei do meu marido, eu larguei da minha esposa. Várias pessoas já, até colegas fizeram já essa pergunta para mim. Será que eu vou me dar bem em Portugal? Gostaria de me mudar para Portugal, fazer uma nova experiência. Né? Aí eu falo, olha, não faça isso, porque a ideia é de você fugir, sabe? Eu estou com um problema aqui e vou fugir para um outro país porque lá eu vou conseguir talvez viver melhor. E não vai, né? O problema não vai sair de você, ele vai continuar com você. Né? Então, há muitas pessoas que estão aqui no Brasil numa situação de vida muito difícil, né? Sem dinheiro, não consegue trabalhar, quero ir para um outro país, lá eu vou ter uma condição melhor. Não vai. Né? Se aqui no seu país está difícil para você, nas condições que você tem, né? Nas formas que você já desenvolveu, num outro país vai ser ainda muito mais difícil. Mas tem fulano lá que conseguiu, né? Foi para Portugal sem nada, né? Conseguiu arrumar um trabalho e se deu bem. Mas isso é 1 em 1 milhão. Então não dá para colocar isso como uma regra. Normalmente isso é uma exceção. Qual é a regra? A regra são pessoas que têm uma formação já, que têm uma tranquilidade financeira, uma pessoa que
já tem uma certa estrutura no Brasil, que quando vai para Portugal, vai juntamente com essa estrutura ter uma condição de vida muito melhor, por ter mais segurança, por ter mais qualidade ali, né, de poder sair na rua, de poder ter uma escola, saúde. Então, isso tudo são fatores que a pessoa leva daqui. Então, entenda bem. Não estou dizendo para você, não, né, não vai atrás dessa mudança ou de pensar em um outro país aí. Mas entenda o seguinte, né? Se você no Brasil não vive uma realidade aí tão organizada, né, tão planejada, não adianta até você fazer um bom planejamento que se você não é assim no Brasil lá não vai dar muito certo. Então, pensa bem, analise com calma, coloque na ponta do lápis, mas principalmente reveja como você pensa, como você é, né, quais são as suas aquilo que você quer, aquilo que você busca, né? E aí, só para finalizar o vídeo, um dos motivos que a gente voltou para o Brasil é justamente isso, né? A Isa é uma pessoa que ela é bem decidida, ela quer viver no país dela, né? E eu respeito isso, eu respeito essa posição. Eu, por exemplo, já sou desapegado, né? Eu tenho aqui um concurso público, sou professor do estado, mas se ela dissesse, não, vamos continuar no Brasil ou em Portugal, vamos continuar aqui, vamos, né, abandonar tudo e vamos ficar aqui, eu abandonaria tranquilamente, não teria problema algum. Mas ela não, ela preferiu, né? A gente tinha planejado já isso, de voltar, e a gente já tinha os planos, ele já era advogada, já tinha um escritório, então era um plano que a gente já tinha, então eu respeito isso, é uma opinião, uma posição dela, uma posição, né, que eu acredito também que, por outro lado, pelo trabalho que ela desenvolve, é muito, né, melhor estar no Brasil, né, porque, querendo ou não, as pessoas que querem ir para Portugal estão no Brasil, né, eu não quero que as pessoas, né, que nos procurem que estejam já em Portugal, porque se a pessoa já está em Portugal e não buscou fazer a sua preparação, a sua documentação, já está tudo errado, ela vai ter vários problemas, né? E aí, até nesse caso dessas duas senhoras que falam, né, que elas estavam lá e achavam assim que para tudo ela tinha que pagar uma assessoria. Na verdade, não. Você não precisa pagar assessoria, desde que você saiba como fazer, né? Ou seja, eu preciso pagar para um pedreiro fazer minha casa? Não preciso, desde que eu faça. Agora, se você não sabe fazer uma casa, e no meu caso eu não sei, eu vou ter que pagar para um pedreiro fazer. Mesma coisa quando você vai pensar na documentação, né, ou vai pensar como você vai desenrolar a burocracia para viver num outro país. Se você não sabe fazer, se você não tem como fazer, é melhor você contratar alguém que saiba fazer. De preferência que essa pessoa saiba mesmo fazer, porque tem uma galera por aí, né, falando tanta coisa, falando isso, né? Você tem que fazer planejamento, você tem que fazer planejamento. Mas não fala o que é esse planejamento, não diga o que é esse planejamento. Então, queria deixar esse vídeo aqui. Se você gostou, mais uma vez, eu peço para você deixar um like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para receber os vídeos que a gente posta aqui, quase que, não semanalmente, mas quase que mensalmente aqui para falar sobre Portugal, falar sobre essa experiência de Portugal. Então, espero você até o próximo vídeo. Valeu, tchau!